Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, na aula de hoje, eu preparei um PowerPoint para você e nós vamos falar para vocês, no caso, das leis de Newton, né? Forças, leis de Newton, tá legal? Então vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, o que é a força, né? Segundo Newton, a força é uma interação mútua entre corpos, né? Segundo Newton, a força é uma interação entre dois ou mais corpos. É legal? Né? Uma vez eu vi cair uma questão na prova que ele falava assim, ó, se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Né? Aí ele sublinhava o termo forte. E perguntava se aquele termo forte estava utilizado de forma adequada. Claro que não, pessoal. Não. O termo forte foi empregado de forma inadequada. Por quê? Porque, segundo Newton, a força é uma interação mútua entre dois ou mais corpos. Tá legal? Força é uma interação mútua entre dois ou mais corpos. Igual no desenho do He-Man, né? Antigamente, o He-Man falava, levantava a espada e falava, eu tenho a força. O He-Man está cometendo um erro de linguagem. Por quê? Segundo Newton, ninguém tem força. A força é uma interação mútua entre dois ou mais corpos. O correto seria He-Man falar, eu sou capaz de aplicar uma força de grande intensidade. Ou o correto seria o He-Man falar, eu tenho energia, ou eu sou capaz de aplicar uma força de grande intensidade. Tá legal, pessoal? Então, o que é a força? A força é o agente físico, fisicamente falando. O que é a força? É o agente físico capaz de alterar a velocidade vetorial de um corpo ou deformá-lo. De novo, força é o agente físico capaz de alterar a velocidade vetorial de um corpo ou deformá-lo, né? Tá aqui, ó. O que é uma força? Melhor, o que é a força? A força é uma interação mútua entre dois ou mais corpos, né? Aqui, ó. É uma ação exercida sobre um corpo que é capaz de deformá-lo ou alterar o seu estado de movimento ou de repouso, né? É o agente físico responsável pela mudança de velocidade. Né? Para você alterar a velocidade do corpo, tem que ter ação de uma força. Tá legal? Outro detalhe, pessoal: a força é uma grandeza vetorial. Né? O que significa isso? Grandeza vetorial requer direção, sentido e módulo. Grandeza vetorial requer direção, sentido e módulo. Por ser uma grandeza vetorial, a força requer direção, sentido e módulo, né? Uma grandeza vetorial. Bom, outro detalhe, no sistema internacional, no SI, aqui ó, no SI, força é medida em Newton, né? Existem outras unidades, KGF e o DINA, né? São unidades não usuais, tá, pessoal? 1 kg-força, aproximadamente 9,8 newton, né? Aproximadamente 10 newton, né? O KGF. E o newton é aproximadamente 10 a 5 DINA. Tá legal, pessoal? O newton é aproximadamente 10 a 5 DINA. 1 kg-força, aproximadamente 10 newton, são outras unidades de força. Tá legal? Newton, DINA, KGF. No sistema internacional, a força é medida em newton. Beleza? Então, o que é a força? É uma interação mútua entre dois ou mais corpos. A força é o agente físico capaz de alterar a velocidade vetorial de um corpo. Ou seja, sem força, o corpo não freia, não acelera e nem faz curva, segundo Newton. Né? O outro detalhe, pessoal, é a força resultante. Né? Conceito de força resultante. O que é a força resultante? A força resultante é a soma vetorial das forças que atuam em um corpo, né? Então, por exemplo, tem várias forças atuando no corpo. Aqui, ó, nesse corpo, F1, F2, F3, F4, Fn. Tá vendo? Eu tenho N forças atuando no corpo, não é isso? Para eu calcular a força resultante, o que é a força resultante? A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Cuidado, pessoal. Força resultante é a soma vetorial. E você já aprendeu que a soma vetorial é uma operação geométrica, não é uma operação algébrica. O que significa isso? Para eu fazer uma soma vetorial, eu tenho que fazer uma operação geométrica, não é uma soma algébrica.
Por quê? Porque a força é uma grandeza vetorial. Para eu achar a força resultante, eu tenho que fazer uma soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo, né? Aqui, ó, as forças de uma maneira geral, coloquei um resuminho para você aqui, ó. As forças de uma maneira geral podem ser classificadas em dois grandes grupos: forças de ação à distância, né? E as forças de contato, não é isso? Que inclui as forças de tração. Aqui, ó, na física, a gente estuda 4 tipos de força. Na física, quais são elas? Nuclear forte, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força gravitacional, né? E a força de natureza eletromagnética. De novo, a nuclear forte, a nuclear fraca, eletromagnética e a gravitacional. Na mecânica, na dinâmica da partícula, que é o que a gente vai estudar, a gente estuda a força gravitacional e as forças de natureza eletromagnética. Ou as forças são de natureza gravitacional ou elas são de natureza eletromagnética. A gente vai ver aqui, por exemplo, o peso. O peso é uma força de ação à distância, é uma força de natureza gravitacional. Todas as outras forças que a gente vai analisar aqui, atrito, normal, tração, né? Força elástica, todas as outras forças são de natureza eletromagnética, tá legal? Ou seja, ou as forças são de natureza gravitacional na dinâmica da partícula, ou a força é de natureza gravitacional, ou ela é de natureza eletromagnética, não é isso? A força de atração gravitacional, ela é uma força de ação à distância, né? Uma força de ação à distância é uma força de natureza gravitacional. O peso, por exemplo, o peso é uma força de atração gravitacional que a Terra exerce nos corpos, que a gente vai comentar aqui. As demais, atrito, normal, tração, força elástica, são forças de natureza eletromagnética, que no seu livro ele chama de forças de contato, né? Forças de contato. Outro detalhe é o diagrama do corpo livre. O que é o diagrama do corpo livre? Pessoal, o diagrama do corpo livre é você isolar, né? Isolar o corpo e representar todas as forças que nele agem, né? Todas as forças externas que agem sobre o corpo, que a gente vai analisar aqui depois com mais calma. Aqui, por exemplo, ó, nesse corpo aqui eu tenho o centro de massa dele, né? Centro de massa, que a gente vai ver mais tarde. O que é o centro de massa? É o ponto do corpo onde supostamente está concentrado toda a sua massa. Então aqui eu tenho normal, peso, força de atrito, tá vendo? As forças que atuam nesse corpo apoiado no plano inclinado, né? Aqui, por exemplo, a gente vai ver depois com calma, tá, pessoal? Eu tenho a força de tração no fio, ó. Tem a força de tração no fio, tem a normal do plano, peso, tá vendo? Então, quando a gente isola um corpo e representa todas as forças externas que nele agem, a gente está fazendo o chamado diagrama do corpo livre. O que é o diagrama do corpo livre? É você isolar o corpo, né? E representar todas as forças externas que nele agem. Dessa maneira, a gente está fazendo o que a gente chama de diagrama do corpo livre. O que é o diagrama do corpo livre? É você retirar o corpo do sistema e identificar todas as forças externas que atuam nesse corpo. Tá legal? Bom, agora, como a gente mede a intensidade de uma força? Bom, para medir a força, a gente utiliza o dispositivo, a gente chama de dinamômetro, né? Que é aquela balança do peixeiro. Aqui está o dinamômetro, né? Aqui está o dinamômetro, também chamado de balança de mola, né? O dinamômetro também é conhecido como balança de mola, né? Cuidado. Aí o cara, mas para medir a força eu não utilizo a balança? Sim, a balança de mola, o dinamômetro. Para medir a massa, a gente utiliza a balança de Roberval, né? Aí a balança de Roberval, para medir massa. Para medir força, a gente utiliza o dinamômetro. O dinamômetro é um dispositivo, contém uma mola, né? A gente pendura o objeto, a mola sofre uma distensão. A partir da distensão da mola, a gente mede a intensidade da força aplicada naquele objeto, o peso de um objeto, por exemplo. Olha lá, corpos elásticos se deformam sob a ação de forças de contato, né? Contato aqui. Podemos medir o efeito de uma força aplicada a um corpo pela distensão, né? Que ele produz numa mola presa a ele. Tá vendo? Distensão produzida numa mola. O dinamômetro baseia-se neste princípio, né? Olha lá, o dinamômetro é um dispositivo usado para medir força, né? É um dispositivo usado para medir força.
né? Dinamômetro, balança de mola. É um dispositivo que a gente usa para medir força. Legal? Né? Tá lá. Ó. Então, você pendura o objeto, né? Esse objeto ele produz uma distensão na mola, a partir da deformação na mola, né? Da distensão que a mola experimenta, você mede o valor da força aplicada na extremidade da mola. Matematicamente falando, né? Quando você puxa a mola vai sofrer uma deformação aqui, ó, né? Uma distensão que a gente representa por ΔX, e a força que você aplica na mola, né? Que o objeto aplica na mola, a gente chama de força elástica, que é a força que a mola exerce no objeto, né? Como é que a gente calcula essa força elástica? A força é K vezes X. Aí você, pô, professor, mas por que aparece esse sinal de menos? Pessoal, esse sinal de menos indica que a força elástica ela é uma força restauradora, né? A força elástica é força, é uma força restauradora, né? Olha lá, a força elástica é uma força restauradora. O que significa isso? Quando você distende uma mola, né, a tendência é ela restaurar seu comprimento natural. Né? E outro detalhe, pessoal, a deformação que a mola experimenta, que é o ΔX, né? O que é o ΔX? É a deformação experimentada pela mola. A deformação que a mola experimenta, né? A variação do comprimento da mola vai depender da força aplicada no extremo da mola. Né? Vai depender da força que você aplica na extremidade da mola. Né? Essa relação matemática é conhecida como a lei de Hooke, né? Em homenagem a Robert Hooke, físico inglês. Está lá, ó, né? Olha lá, chamada lei de Hooke, a distensão experimentada pela mola, né? A distensão sofrida pela mola é proporcional, a distensão é proporcional à força aplicada no extremo da mola. E esse sinal de menos indica que a força elástica é uma força restauradora. Né? Ela é uma força restauradora. Porque a força não pode ser negativa. Força é uma grandeza vetorial. Ela não pode ser negativa. O sinal de menos indica que a força é restauradora. Tá legal? Beleza? É chamada lei de Hooke. Aí tem uma questão aqui bem básica, né? Que está lá no concurso da Petrobras, né? Engenheiro de equipamento júnior, né? Engenheiro mecânico. Olha lá, ele diz assim, ó, a lei que estabelece uma relação linear entre a tensão e a deformação para um comportamento elástico de um material dúctil é a lei de Hooke. Né? Aqui ele está se referindo à lei de Hooke, ó, a distensão, né? Que a mola experimenta, menos K delta X, é a chamada lei de Hooke. Né? Chamada lei de Hooke, em homenagem ao físico inglês Robert Hooke. Viu? Nada demais. Tranquilo? Viu questão bacana? Bom, olha a questão número 2. Nessa questão aqui, caiu lá no concurso da Polícia Científica do Paraná. Né? Auxiliar de necropsia e auxiliar de perícia. Né? Olha o que ele diz nessa questão. A constante elástica de uma mola, né? Questão bem tranquila. Né? Olha lá, a constante elástica de uma mola é de 60 newton por centímetro. Ele me deu o K. Quem é esse K? É o coeficiente de elasticidade da mola. 60 newton por centímetro. Né? Nessas circunstâncias, qual vai ser a deformação sofrida pela mola ao ser solicitada por uma força de 240 newton? Olha lá, 240 newton. Né? Ou seja, eu vou aplicar uma força de 240 newton na mola e quero saber qual é a distensão que ela experimenta. Então, pela lei de Hooke, o concurso de auxiliar perícia, né? Necropsia, bom, pela lei de Hooke, força elástica é K delta X. Quem é K? A constante elástica da mola. Quem é ΔX? É a deformação que a mola experimenta. E quem é F? É a força que produziu a deformação. Então tem a força, 240, né? Constante elástica da mola, 60 newton por centímetro.
Viu? Então, qual vai ser a deformação da mola? ΔX. Olha lá, ΔX 240 dividido por 60. Viu? 4 centímetros. Essa é a deformação da mola. Olha lá, pessoal. Opção correta, letra D. Viu? Nada demais. Lá no concurso da Polícia Científica do Paraná. Viu? Lady Hook. Vamos analisar mais uma rapidinho? Nessa caiu na banca da CESP, NB. É a questão lá da CESP. Prova para técnico de laboratório de física. Vamos ver? Olha o que ele diz. Um sistema massa-mola, que eu tenho um sistema massa-mola. Olha lá, que tem um corpo de massa meio quilograma, né? Numa região onde a gravidade é 10. Olha lá, o sistema massa-mola consiste de um corpo de massa M conectado a uma mola de constante elástica K. A força que a mola exerce sobre o corpo é menos K ΔX. Lembre-se de que a força é uma grandeza vetorial. A força não pode ser negativa. Poxa, professor, mas por que sinal de menos? Esse sinal de menos indica que a força elástica é restauradora. O que significa isso? Se eu tirar esse bloquinho daqui, a mola volta ao seu comprimento natural. Olha lá, a força que a mola exerce sobre o corpo, menos K ΔX. E que ΔX é o deslocamento do corpo em relação à posição de equilíbrio. E a energia potencial elástica é K ΔX elevado ao quadrado dividido por 2. A figura ilustra uma mola em duas situações diferentes. Na posição A mola está livre, né? Aqui ela está livre. E na posição B, ela está distendida a 2,5 centímetros. Ela sofre uma deformação de 2,5 centímetros. Claro que eu pendurei um objeto de massa meio quilo. Né? Aí, considerando essas informações e assumindo como a gravidade 10 metros segundo ao quadrado, julgo o item subsecutivo. Para a mola ilustrada na figura, a constante elástica é 2 newton por metro. Bom, vamos ver. Pensa comigo. Pessoal, aqui ele pendurou um objeto. Né? Aí esse objeto aqui, por causa do peso do objeto, né? Por causa do peso do objeto, a mola vai sofrer uma distensão. Né? Então, é o peso desse objeto, né? A força de atração que a Terra exerce sobre ele, o peso do objeto é que vai produzir a deformação na mola. Ah, legal. Mas vamos lembrar, pessoal, como é que a gente calcula o peso, hein? Peso não é mg? É, peso é mg, né? Peso é mg. Aí quando o objeto entra em equilíbrio, o peso vai se equilibrar com a força elástica. Ah, legal. Então mg vai ser igual a força elástica. K ΔX. Né? K ΔX. Ah, mas qual é a massa do objeto? Vamos voltar aqui na questão. Olha lá, qual é a massa? Meio quilo, gravidade 10. Aqui, ó, meio vezes 10 vai dar 5. Né? Constante elástica, 2 newton por metro. Né? Ah, não, ele está perguntando se a constante é isso. Espera aí, pessoal, desculpa. A deformação, deixa eu apagar aqui com a minha borrachinha. E lá, pá, rapidinho. Voltar aqui na questão. Pá. Vamos lá. A constante elástica, deformação da mola, 2,5 centímetros, tem que passar para metro. Ó, centímetro, 10 a menos 2, metro, centi, 10 a menos 2. Pô, bacana. Então, vou ter que a constante elástica, né? Vai ficar 5 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 2. Olha lá, passa para cima 10 a menos 2. Pessoal, 5 dividido por 2,5, né? 5 dividido por 2,5 vai dar 2. Vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado. 10 a menos 2 jogo para o numerador, 10 ao quadrado. Constante elástica, newton por metro. Ih, pessoal, então está errado. A constante da mola vai ser 2 newton por metro? Não. Vai ser 2 vezes 10 ao quadrado. Outra questão da CESP-NB. O sinal negativo na expressão da força, né, que atua em uma mola ao ser distendida, indica que a força elástica é restauradora? Sim, verdadeiro. Né? Certo. O sinal negativo indica que a força elástica é restauradora. Legal? Beleza? Pessoal,
Então depois a gente volta falando da força resultante. Pessoal, obrigado pela atenção. Se inscreva no meu canal, se possível dê aquele like, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Tá legal? Bons estudos e boa sorte no concurso.